Capítulo 25. Evolução da História. Apêndice. Uma fábula. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em minhas peregrinações brasileiras, ocorreu-me ter de demorar alguns dias numa ilha habitada apenas por pescadores pobres no litoral paulista. Entretive-me então com aquela gente simples, dividindo com eles alegrias e dores. Nessa vida, reduzida aos mais singelos elementos, diante das harmonias de uma paisagem exuberante, imerso na infinita paz das coisas de Deus, senti a profunda justiça e bondade de sua lei, compreendendo como, mesmo na terra, é possível aos homens de boa vontade realizar a grande máxima evangélica. Abre aspas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fecha aspas. Destas observações e meditações nasceu esta fábula. Havia certa vez um homem que era julgado louco porque pregava e praticava no mundo o amor de Cristo. Dizia ele, abre aspas, não necessitamos de novas religiões, nem precisamos fazer prosélitos a favor de uma para condenar as outras, criando assim cada vez maiores inimizades, mas é indispensável tornarem-se bons e honestos os homens de todas as religiões. Fecha aspas. Ele enfrentara assim, com os meios da cultura, do raciocínio e da ciência, a elite intelectual das grandes cidades, as classes dirigentes dos mais aptos a compreender por esses caminhos a verdade como produto do pensamento. Mas um dia sentiu necessidade de completar seu trabalho escolhendo outra gente. Sentiu que deveria se aproximar também dos deserdados, dos simples e ignorantes, para os quais estão fechadas essas estradas de luxo. Para eles era necessária outra linguagem, a linguagem simples do Evangelho, que ensina por fé sem a demonstração das provas exigidas pela inteligência cética, a linguagem fácil e clara dos fatos e dos exemplos, a linguagem do amor que todos compreendem e que percorre estradas diferentes, seguindo não os caminhos da mente, mas sim do coração. É verdade que assim como das nuvens desce a chuva, o pensamento também desce das altas classes sociais para as baixas, de modo que uma vez firmado na classe culta, ele difunde-se por si mesmo nos planos inferiores por uma lei semelhante à gravitação. Mas trata-se de um pensamento frio, filtrado através de outros cérebros. Era indispensável dar ainda mais, dar algo mais vivo e pessoal, dar de si mesmo, como exige o amor e como não pode deixar de fazer quem ama verdadeiramente. Assim, um dia, aquele homem quis entrar em contato também com os homens simples dos campos, menos providos de cultura. Para eles, a linguagem seria outra. Não mais a profundidade de conceitos, nem a evidência de provas para convencer a razão mediante demonstrações. Não se tratava mais de enfrentar os ânimos duros dos céticos do materialismo, entregues a todas as sutilezas do pensamento e esmagados pelos complexos intelectualismos culturais e científicos. Tratava-se, ao invés, de acender uma chama de bondade e verdade com simplicidade de sentimento, oferecendo-se em doação completa sem nada pedir, vencendo a dureza de ânimo com o poder da bondade, com uma grande paixão de ajudar, indo ao encontro dos mais humildes e desprezados para abraçá-los e elevá-los num trabalho de coração em contato direto com as formas mais elementares e instintivas da vida. Era para aquele homem um campo diferente e inexplorado, um caminho novo para inculcar no próximo o amor de Cristo. Assim, quem já fora peregrino das grandes cidades
transformou-se um dia em peregrino das aldeias abandonadas, das praias longínquas, das terras perdidas à margem da civilização das cidades. Navegando com alguns amigos em pequenas barquinhas, chegou um dia a uma ilha próxima à costa, numa aldeia de pescadores pobres, simples e primitivos. Nesse estado de simplicidade, mesmo se o homem não compreende as fórmulas difíceis da cultura e da ciência, ele intui instintivamente, sem muitas palavras, os motivos fundamentais da vida: fome, perigo, amizade ou inimizade, ódio ou amor. Por isso, as apresentações não precisaram de muitas palavras, bastando através de um simples olhar frente a frente, uma recíproca e instintiva observação quanto às respectivas intenções. Assim se conhecem os animais e até as plantas, resultando daí relações de amizade ou de inimizade. Realizada essa primeira aliança, sistematizadas as necessidades materiais de alimento e repouso noturno, aquele homem sentou-se ao lado dos novos amigos à beira da praia para satisfazer a curiosidade deles de conhecerem os recém-chegados e, falando de si e dos companheiros, começou a lançar as primeiras pontes da confiança e da compreensão. O próprio ambiente sugeria que se falasse das grandes coisas de Deus. O argumento alimentava-se das harmonias daquela natureza encantada. Os pensamentos mais simples assumiam naturalmente a musicalidade das ondas e dos ventos, sintonizando-se na sinfonia das cores dos bosques, do mar e do céu. O pensamento de Deus, alma de tudo, transparecia tão poderoso e evidente nas formas de seu revestimento que parecia falar sem palavras ao âmago da alma. E todos, tanto o peregrino como os pescadores, ouviam juntos, como numa evocação mágica em que Deus, essência da vida, falava a todos em silêncio, e o espírito das coisas revelava-se, arrebatando-os todos no mesmo êxtase. Se os primitivos não sabem exprimir-se para traduzir estas sensações, isto não significa que eles não as percebam, mesmo se confusamente. Em cada uma de suas formas, a própria vida nos mostra que ela procura ser bela, alegra-se com isso e luta para sê-lo. A beleza representa um valor próprio porque tem sua função biológica. Nos mais altos planos evolutivos, essa beleza revela-se na harmonia espiritual da bondade e do amor para com todas as criaturas. A musicalidade e a alegria de ouvi-la crescem à proporção que se sobe para os mais altos planos da existência, formando, enfim, uma harmonia única, na qual se fundem o belo e o bem. O nosso peregrino e aqueles homens conheciam também os outros aspectos da vida, o lado positivo e prático das necessidades materiais. A vida também se constitui de problemas concretos. Sem dúvida, os primitivos também são poetas, mas só podem se dar ao luxo de o serem depois de resolvida a premente questão das necessidades imediatas. Por isso, ninguém mais do que os primitivos quer se prender aos valores reais terrenos e exigem, para ouvir e respeitar, uma prova de superioridade. Esta foi a razão pela qual Cristo, não podendo se apoiar nas qualidades de inteligência e cultura de seus seguidores, teve de dar provas diferentes das racionais a seu respeito, operando prodígios, as únicas provas acessíveis àquelas mentalidades, tanto que ainda hoje a apologética cristã católica aceita os milagres como prova da divindade de Cristo. Para aquelas formas mentais, estes milagres são verdadeiras provas, ainda que nada provem para quem tenha do milagre
um conceito totalmente diferente. Sendo a psicologia de todos os primitivos a mesma, o nosso homem, para ser ouvido e seguido, tinha de mostrar suas credenciais, dando testemunhos de seu valor. Ora, quem vive longe dos centros, na periferia da civilização, permanece sempre com os olhos fixos e os ouvidos atentos aos oriundos daqueles ambientes, ávido de aprender e imitar. O peregrino chegava desses centros e lá trabalhara e vencera. O homem, para avaliar, exige uma prova de poder, seja ele material ou econômico, intelectual ou espiritual. Trata-se, em todos os casos, de provar que soube vencer em algum campo. E o sinal, ainda que tenha sido conseguido em um campo menos compreensível, nem por isso é menos convincente. Uma das razões pelas quais as multidões modernas admiram os cientistas é o fato de que eles são capazes de dominar um campo inacessível a elas. Desse modo, é tanto mais fácil convencer quanto mais se tenha sido precedido da fama das próprias vitórias. Para os próprios santos, era tanto mais fácil arrastar as multidões, quanto mais poderosas se formavam a seu respeito a lenda do prodígio e a auréola de santidade. Mesmo no plano espiritual, a vida premia o forte que sabe vencer. Dessa forma, apoiando-se nesse jogo psicológico natural e inevitável, imposto pela forma mental humana, o peregrino procurava penetrar no ânimo de seus ouvintes. Suas palestras eram simples, concretas, constituídas de conceitos revestidos de fábulas e parábolas, baseando-se nas sensações oferecidas pelo ambiente. Seria inútil bater em teclas mudas, lançar pensamentos que não pudessem encontrar eco. A princípio eram poucos a ouvi-lo. Mais tarde reuniu-se toda a aldeola ao seu redor. Todo homem, mesmo não entendendo tudo, sente-se sempre atraído pela palavra quente que, por ser convicta, transmite convicção. Então o peregrino falou para eles assim, abre aspas, meus amigos, aqui vim entre vós para vos ensinar o amor e a paz, diminuir vossas dores e vos tornar mais felizes. Não enfrentaremos os problemas longínquos que atormentam as grandes mentes e que não foram ainda solucionados pela ciência, pela religião e pela filosofia. Para dirigir vossa vida, bastam-vos as normas simples. Falo-vos em nome de Cristo, para vos explicar seu pensamento. Falo, portanto, para vos ajudar e não para vos condenar. Não vos peço para castigar a vida, mas sim para respeitá-la e melhorá-la, vivendo-a com inteligência. Ela é um dom de Deus e não deve ser renegada, mas sim levada cada vez mais para o alto, na direção dele. O desejo de felicidade é um instinto sadio e vital, e tendes pleno direito a ela. Deveis aprender, no entanto, que ela só pode ser conquistada na ordem, com a própria disciplina, obedecendo à lei de Deus. Só assim conseguireis diminuir cada vez mais o fardo de vossas dores, efeito de vossos erros. Vossos instintos fundamentais devem ser respeitados, porque eles servem para conservar a vida, necessária para atingir seu objetivo de se elevar para regressar a Deus. Por isso ele fez que vós os adquirisseis e os fixasseis em vós. Eles são hoje a mola necessária à vossa vida em vossa atual fase. Amanhã conquistareis outros instintos mais evoluídos para viver em planos mais altos. Não vos prego as abstinências e os jejuns dos santos. Peço-vos disciplina e não renúncias.
Se não amardes o trabalho, ele será a vossa penitência. Mas aprendei a amá-lo para usufruir as satisfações que ele proporciona, e ele se transformará na alegria de criar. Respeitemos os instintos fundamentais da fome e do amor. Devemos nutrir o corpo para trabalhar melhor, mas não para nos empanturrarmos. Quem abusa, seja por excesso ou por falta, estraga um instrumento que lhe foi confiado por Deus para fins mais altos, e um deles é produzir com o trabalho, cada qual segundo a sua capacidade. Em nosso planeta, existem todos os elementos para torná-lo a sede de vidas felizes. Mas eles estão todos no estado caótico. Compete ao homem, com seu trabalho, transformar o caos em uma ordem na qual ele possa viver bem. E uma tal ordem exterior nas ações só pode nascer de uma ordem interior no espírito. Respeitemos o amor, mas disciplinado, com respeito à mulher e à família alheia, santificado com a proteção da mãe aos próprios filhos e a educação deles, sublimado com o afeto recíproco que, provindo não apenas dos sentidos, sobrevive à própria morte. Respeitemos o instinto da posse e de domínio das coisas, mas sob condição de que ele não seja egoísta, não represente opressão aos fracos e não seja feito de ambição. Seja respeitada a propriedade fruto do trabalho. Mas para ter direito do respeito pelas próprias coisas, deve-se antes respeitar as coisas alheias. Em todos os campos, só tem direito a ser respeitado quem respeita. Seja respeitada a vida em seus instintos, mas esteja tudo disciplinado na medida e na ordem estabelecidas pela lei de Deus. Quanto mais aprenderdes a viver na ordem, tanto mais diminuirão vossas atribulações, e quanto mais desobedecerdes à lei, tanto mais elas crescerão. Não vedes que cada coisa tem seu lugar na natureza? O que aconteceria se o mar quisesse usurpar o espaço que pertence à terra, ou se a terra quisesse invadir o céu? Tudo é belo e há lugar para tudo, inclusive para a vossa vida, porque tudo está organizado e em paz. Mas tão logo esta ordem e esta paz se perturbem, surge para todos o desastre. Somente se respeitardes as regras indispensáveis da vida, estabelecidas por Deus, é que Ele vos dará a felicidade, da qual elas são a condição essencial. Fecha aspas. Assim falou nosso peregrino a aqueles homens simples. Mas a vida é ação, e era necessário, para melhor convencê-los, dar a eles um exemplo, um testemunho tangível. Nos arredores do lugarejo, numa praia abandonada, vivia solitário um rebelde à ordem social, um homem feroz, ladrão e assassino, que ao invés de trabalho, preferia viver de delitos e de rapinagem. Era chamado o Lobo. Ninguém ia à sua cabana, nem se aproximava dela, se não estivesse armado. Falaram desse lobo ao peregrino, que resolveu então ir ao encontro dele. Isto o lembrava de outro encontro, com outro lobo, talvez o nome de outro ladrão, o assassino que foi amansado por São Francisco às portas de Gúbio. Os homens da pequena aldeia procuraram dissuadi-lo, mas ele sentiu-se irresistivelmente impelido àquela realização. Ir por aquelas paragens sem armas, ou mesmo as levando, mas sem saber usá-las, era loucura. Para que se deixar matar? Após muita discussão, um dia o peregrino partiu desarmado para a cabana do lobo. No entanto, alguns homens fortes e bem armados o acompanharam. Ele os deixou em certo ponto, escondidos entre as árvores,
de sobreaviso para socorrê-lo caso houvesse necessidade, e encaminhou-se sozinho para a choupana. Enquanto caminhava, refletia. Já dera um exemplo nas grandes cidades, vencendo os mais poderosos obstáculos que desejavam impedi-lo de cumprir sua missão. Vitória clamorosa, milagre de Deus, que lhe havia provado seu auxílio e sua presença a seu lado. Toda a resistência havia caído e os elementos negativos, apesar de fortes e renitentes, tinham sido afastados. Deus também o ajudaria agora, realizando este outro milagre. Era lógico e necessário também este exemplo num plano social diferente. Ele precisava aceitar, tinha de se expor a esta nova prova na qual Cristo deveria triunfar mais uma vez. O peregrino era também homem e, como tal, temia. Talvez os homens da pequena aldeia tivessem razão. Sua ousadia era loucura perigosa e inútil. Então, como sempre ocorrera nos maiores momentos de sua vida, Cristo apareceu ao seu lado, tomou-o pela mão e, enquanto o guiava, iniciou o seguinte colóquio. Abre aspas. Filho, por que temes? Não estou sempre a teu lado? Senhor, que posso eu? Não é orgulho meu pretender mais uma vitória? Vai, filho, e não temas, estou contigo. Falarei em teu pensamento, brilharei em teu olhar, vibrarei em ti e me manifestarei através de tua paixão pelo bem. Vai, através de ti, meu instrumento terreno, vencerei com o amor esta alma rebelde. Vai, vencerás, estou contigo. Fecha aspas. Peregrino do amor e da dor, nosso homem continuou pela praia, aproximando-se cada vez mais da choupana. Assustados, os homens armados o vigiavam de longe. Mas ele caminhava como uma criança, abaixando-se para apanhar conchinhas na praia e admirando suas belas formas. Depois, extasiado, olhava o mar, a floresta, os montes, o céu. Toda aquela beleza lhe falava de Deus. E ele o sentia tão próximo que nada mais percebia além de sua presença. Assim chegou à cabana. Chamou, mas não houve resposta. Aproximou-se e bateu. Ouviu um barulho de ferragens e logo apareceu um homem forte, alto e de aspecto feroz. Olharam-se. Olharam-se ainda mais nos olhos. Nos momentos decisivos de vida ou morte, o esforço da vida concentra-se no silêncio. As coisas mais graves são compreendidas sem palavras. Com o olhar, eles mediram-se e pesaram-se. O lobo, em seu instinto de fera, compreendeu que se achava diante de um homem inerme. O fato de não se achar diante do antagonista que imaginava desarmou seu primeiro ímpeto de agressão. O recém-chegado não era um inimigo. Quem era então? E o que podia querer dele? Quem lhe dera coragem para chegar até lá desarmado? Assim, o lobo ficou desarmado pelo inerme. Já se viram feras bravias respeitarem criancinhas inocentes. Muitas vezes, a agressão é um ato de defesa provocado pela agressão alheia, sem a existência da qual a outra não estoura. O lobo disse apenas, abre aspas, que queres aqui? Quem és? Fecha aspas. Silêncio. Em redor, partindo de todas as coisas, vibrava a grande voz de Deus. Cantavam as harmonias do criado, pulsava a essência espiritual da vida, transbordando da forma que a revestia e escondia. Parecia que a natureza, naquele dia, celebrava uma festa e entoava uma sinfonia imensa de infinitas vibrações a se abraçarem,
harmônica e musicalmente unidas em amor, tecidas numa mesma trama de bondade e de paz. O peregrino sentia um choque em seu coração e estava em êxtase, fora de si. Algo parecendo um novo poder penetrava nele e já cintilava em seu olhar, inclinado com um sentido de ilimitada bondade para aquela pobre alma, repelida por todos, que se tornara tão feroz, talvez porque jamais tivesse recebido bondade e amor. Silêncio. Estavam frente a frente, falando-se em diálogo cerrado, feito de sentimentos opostos e contrastantes, num violento assalto de vibrações através dos olhares. De um lado, o desencadear das forças elementares da vida no primitivo, egocêntrico e prepotente, dominador no caos, ignaro de Deus e rebelde a qualquer ordem e harmonia. Do outro lado, o poder da ordem, a que obedecem todos os elementos, coordenando-se fraternalmente em harmonia, no conhecimento da lei e no amor de Deus. Estavam frente a frente o lobo e o peregrino, empenhados numa luta desesperada para vencer. A ferocidade ávida e agressiva de um lado, a bondade generosa e pacífica do outro. Enfrentavam-se dois tipos biológicos diferentes, dois exemplares diferentes da vida, que personificavam as forças do bem e do mal, do amor e do ódio, de Deus e de Satanás. O anjo e a fera estavam frente a frente, sozinhos, diante de Deus. Quem venceria? Silêncio. Mas nesse silêncio reboava a voz de Deus, lampejava Cristo. Acima das forças do mal, moviam-se as falanges do bem. A grande sinfonia que a natureza entoava transparecia nos planos de vida mais elevados, onde, atingida a harmonização, a felicidade é muito maior. Esta grande música, dentro da qual o estridor daquela alma rebelde era uma dissonância triste, sufocava a discórdia com sua potência, a ponto de anulá-la e absorvê-la em sua harmonia. Descia do alto uma grande onda das forças do bem para amansar aquela alma, impelindo-a pelas grandes vias da bondade e do amor. Ela queria resistir, mas Deus determinara e haveria de vencer. Cada vez mais poderosa, resplandecia a luz, e as trevas recuavam vencidas. Luta apocalíptica entre as forças do bem e as do mal. O pobre instrumento humano permanecia mudo, como que triturado em meio ao embate dessas forças. Assim, a luta atingiu um momento terrível, e o peregrino sentiu dentro de si um tipo de estouro, acreditando que a morte houvesse chegado. Viu confusamente o lobo lançar de si as armas e procurou segurar-se em alguma coisa para não cair, mas instantaneamente encontrou-se amparado nos braços dele. Estava cumprido o milagre. O bem, Deus, o amor tinham sido mais fortes e haviam vencido. Os homens da guarda, que tinham visto tudo, correram, largando também suas armas. O lobo foi levado em triunfo para a aldeia. Todos se abraçaram. Não havia mais medo. Acabara para todos aquele verdadeiro inferno da preocupação da luta e da guerra. O peregrino organizou um novo regime de paz no trabalho. E no amor recíproco, um ajudando o outro, muitas dores desapareceram. Cristo permaneceu entre aqueles humildes que agora viviam seu grande mandamento, abre aspas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, fecha aspas. Assim também, entre os simples e os pobres, foi possível formar-se aquilo que simbolizava um primeiro núcleo da nova civilização do terceiro milênio. Esta fábula mostra como o amor é capaz de vencer.
Mas o problema do ama teu próximo é muito vasto e apresenta-se também sob outros aspectos. Amar o próximo significa unificar os ânimos, superando na compreensão recíproca as divergências e lutas em todos os campos. Significa pacificação. Estudaremos agora 2 aspectos da pacificação, um no terreno religioso e outro no terreno prático da produção e distribuição econômica na sociedade moderna. Comecemos pelo primeiro aspecto. Dissemos no princípio que não precisamos de novas religiões, nem precisamos fazer prosélitos em favor de uma, condenando as outras, criando dessa forma cada vez maiores inimizades, mas sim ajudar os homens de todas as religiões a se tornarem bons e honestos. Desenvolvamos o primeiro conceito. A segunda parte deste tema desenvolveremos depois. Infelizmente, as rivalidades no terreno religioso foram e ainda são sempre grandes, justamente no campo em que, por estar mais próximo de Deus, deveria ser maior o amor ao próximo. A finalidade de qualquer religião deveria ser sempre pacificar e unificar. Qualquer religião que não trabalhe nesse sentido pode ser considerada irreligiosa, realmente contrária à religiosidade. Mas, infelizmente, elas operaram no sentido exclusivista de grupo, centralizador e imperialista, com espírito de expansionismo dominador e proselitista. Essa é a natureza do homem em sua fase atual de evolução, e ele não sabe se comportar de outra forma, seja qual for o campo. A compreensão recíproca e a colaboração na organicidade da coletividade social ainda são para ele conceitos inatingíveis. Sendo ainda guiado pelo instinto gregário, o homem sabe apenas fazer alianças de grupo, fortificando-se nelas para condenar e procurar eliminar todos os outros grupos que não sejam o próprio. A humanidade vive em todos os campos, mesmo no religioso, em regime de lutas, e qualquer ordem só é concebível como resultado de uma disciplina imposta por alguém mais forte e, por conseguinte, pelo vencedor. Por isso, em todas as religiões, encontramos as mesmas qualidades próprias do homem: absolutismo, dogmatismo, farisaísmo, proselitismo, imperialismo, etc. É a natureza egocêntrica do ser humano que o leva a ser assim em todas as suas manifestações, fazendo-o conceber também as religiões como uma potência que cresce por centralização e por expansionismo centralizador. É por isso que os diferentes pontos de vista das nossas verdades relativas e progressivas são tomados como verdades absolutas, mesmo nas religiões que afirmam o contrário em suas palavras. Este é o estado de fato. A tese que sustentei desde 1951, em minha primeira chegada ao Brasil, e que já havia sustentado na Europa, foi de imparcialidade e universalidade. Permanecia ela igualmente fiel diante desta ou daquela religião, mas todas mostraram a mesma vontade de me enclausurar e me fechar em seu próprio grupo, impondo-me uma verdade já feita, que exclui qualquer pesquisa e condena toda tentativa de progresso e aperfeiçoamento. Mas nem todos podem apenas aceitar e dormir somente para fornecer material a fim de engrossar suas fileiras. Não há dúvida que todas as igrejas querem ser universais, mas apenas no sentido imperialista. Todas querem unificar, mas somente debaixo do próprio domínio. Não foi nesse sentido de um partido religioso que se expande para conquistar tudo que compreendi a universalidade. Ao contrário,
deve-se entender universalidade no sentido de imparcialidade, para se chegar não à submissão, mas sim à convivência livre, fruto da compreensão. E a compreensão é mais do que tolerância, a qual apenas tolera, dignando-se a permitir, o que subentende sempre a própria supremacia. Compreensão significa recíproca integração dos vários aspectos do relativo humano, para poderem assim, unidos, aproximar-se cada vez mais do absoluto. É uma confraternização dos fiéis de todas as religiões diante do mesmo Deus, igualmente adorado por elas. A identidade da meta para a qual todas convergem deveria uni-las ao invés de dividi-las. Ora, esse espírito de divisionismo e de exclusivismo, bem como a luta que daí deriva, representam os instintos próprios de um plano biológico atrasado, que o progresso espiritual do mundo apressa-se em liquidar. Também no terreno religioso, a evolução irá se dirigir cada vez mais para a unificação, dado que esta é a sua direção. Trata-se de uma maturação biológica que penetrará todos os campos, inclusive o religioso, porque constitui um amadurecimento do ânimo humano. Partindo do atual sistema de atritos entre egocentrismos que não se conhecem um ao outro, irá-se chegar à cooperação dos indivíduos, transformados em unidade orgânica na sociedade humana. Este deslocamento fundamental a um novo plano evolutivo levará a uma transformação também no modo de compreender as religiões. Como reação natural ao atual rebaixamento da onda histórica, expresso pelo materialismo que domina hoje o mundo, será atingido, por meio de uma reação complementar e inevitável, o despertar espiritual. Isto forçará o homem a sentir sempre mais nas religiões a sua substância espiritual, dando cada vez menos importância às formas exteriores que hoje têm valor maior. Pertencendo à matéria, elas representam o que divide, enquanto a sua substância, por ser espiritual, representa o que une. Será o fenômeno biológico dessa espiritualização de todo o ser humano, levando-o a subir das aparências à essência interior das religiões, que lhe fará compreender a substancial unidade entre elas. E o ser humano compreenderá como é absurdo ou coisa pior litigar, condenar e até perseguir em nome de Deus, do mesmo Deus. O passado é naturalmente separatista, mas o futuro só pode trazer unificação. Hoje, ao invés, o que acontece? O dogmatismo não é qualidade de uma determinada religião, mas sim do homem, e pode aparecer em todas as religiões, quando apareça nelas um indivíduo que seja levado ao absolutismo por seu temperamento. O maior erro é considerar erro tudo o que está fora do grupo. A maior heresia é considerar heréticos todos os que pensam diferente. O maior pecado é não respeitar as consciências alheias. A verdade é uma coisa em contínua evolução e não pode deter-se no caminho. As verdades envelhecem e renovam-se, como acontece com todas as coisas. Mas isto não significa destruição. Renovando-se, a vida não se destrói, mas rejuvenesce. Não há dúvida que o patrimônio das verdades adquiridas deve ser conservado, e cada religião tem de conservar o seu. Mas para isso, também deve respeitar o patrimônio que as outras religiões têm de conservar. É preciso não sufocar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dessas verdades, evitando que venham, por excesso de zelo, a se cristalizar e morrer de velhice. Na economia das religiões,
também são necessários os pioneiros, que, condenados pelos ortodoxos, assumem a dura tarefa de fazê-las avançar. Tarefa que eles têm de realizar correndo risco e perigo, enquanto os demais podem repousar seguros e tranquilos nas posições conquistadas. Não é a estes, sem dúvida, que a vida confia as funções de fazer progredir. Dentre os pioneiros, Cristo foi o maior exemplo. Foi ele o primeiro rebelde à ortodoxia do passado, o inovador que tinha de levar o Velho ao Novo Testamento, não o destruindo, mas sim continuando-o, aperfeiçoando-o e desenvolvendo-o em formas mais adaptadas ao amadurecimento do homem. Sem Cristo, julgado blasfemo pelas autoridades, estaríamos ainda nas velhas concepções mosaicas. Nesses amadurecimentos, deve sempre ser travada a luta entre o velho e o novo, entre os conservadores e os inovadores, entre os ortodoxos e os declarados hereges. Cristo, diante da religião hebraica, foi o maior herege e, por isso, foi condenado à morte. Na evolução religiosa, acontece a mesma coisa que se verifica na evolução política. Os poderes constituídos resistem ao novo para não perder as posições conquistadas. Isto até que uma revolução, lançando ideias mais avançadas, sobrevenha e, vencendo, fixe-as depois em novas instituições, defendidas por outros poderes constituídos. Assim tudo caminha, mas por meio do contraste e da luta. De acordo com o exemplo de Cristo, podemos de fato acreditar que aos cristãos não ortodoxos, naturalmente sempre condenados, possa ter sido confiada, em alguns casos, a mesma missão que Cristo teve diante do judaísmo, ou seja, forçar o cristianismo a dar um salto adiante, sem o que aquela religião teria permanecido fechada nas velhas fórmulas, impedida de ulterior evolução. Logicamente, também podemos acreditar que para um novo cristianismo amanhã, porém verdadeiro e espiritual, trabalhem e produzam mais aqueles pioneiros condenados do que os conservadores e ortodoxos perfeitos. E quem sabe, talvez Deus tenha confiado justamente a esses pioneiros a dura e perigosa tarefa de realizar esse progresso, de modo que o próprio catolicismo, quando os tempos estiverem maduros e uma reforma for indispensável, encontre um plano já pronto, não improvisado, oferecendo uma doutrina mais evoluída, capaz de levá-lo a se espiritualizar e tornar-se, junto com as outras religiões afins, no verdadeiro cristianismo, constituindo aquela religião de substância concebida pelo Cristo, à qual ainda não chegamos. Ele disse: amai-vos uns aos outros, e não condenai-vos uns aos outros em meu nome. Esta fusão de ânimos no terreno religioso é um dos maiores aspectos daquele amor evangélico, que é a síntese dos ensinamentos de Cristo. Mas o amor ao próximo assume também outros aspectos. Trata-se de superar, na compreensão recíproca, as divergências e as lutas, mesmo em outros campos. Estudamos o problema da pacificação no terreno religioso. Vamos estudá-lo agora no terreno prático da produção e distribuição econômica de nossa sociedade. Dissemos pouco atrás que o mais importante é tornarem-se bons e honestos os homens de todas as religiões. Desenvolvemos a primeira metade do tema e agora desenvolveremos a outra. Sejamos práticos e positivos. Todos, teoricamente, desejariam ser bons e honestos. Mas os homens de todas as religiões querem antes de tudo viver e que vivam também suas esposas e seus filhos. É por isso que lutam, e se não são bons e honestos, é porque para viver
eles colocam-se a escorchar o próximo. Quanto mais a família é sadia e compacta, mais ela representa um castelo bem defendido contra todos. Quanto mais o chefe é forte e hábil, melhor ele sabe cumprir o dever de defender sua esposa e filhos, e tanto mais essa família é um carro armado para assalto e defesa contra as outras famílias, assim como é também cada nação contra as demais. Ora, é evidente que neste mundo a máxima evangélica do ama a teu próximo é totalmente utópica. E isto fica demonstrado pelo fato de que ninguém, ou quase ninguém, a aplica completamente. Ela fica reduzida, assim, a um desejo piedoso, a uma afirmação teórica, a um sentimentalismo mais ou menos hipócrita. Mas então, por que Cristo quis fazer e transmitir essa afirmação? Seria ele talvez um sonhador que não conhecia as condições reais e as exigências de nossa vida? Não, Cristo não se colocava fora da realidade da vida, ignorando suas leis e pedindo o impossível. Se estas são inegavelmente as condições atuais do homem, ainda imerso no plano biológico animal, esse mandamento exprime a lei de um plano biológico mais alto, que o homem terá de atingir, começando a praticá-lo, para dessa maneira aprender uma nova norma de vida e se preparar desde agora para entrar naquele plano. As leis da vida mudam relativamente ao grau de evolução atingido. A lei feroz da luta pela seleção do mais forte é a lei de nosso plano animal. Nele, os seres, não se conhecendo uns aos outros, encontram-se no estado caótico no qual o indivíduo está sozinho com suas forças contra todos. É lógico que a natureza, nesse nível, premie o mais forte. Neste mundo ainda não nasceu o novo homem civilizado do futuro, o ser orgânico das futuras grandes unidades coletivas. Esse novo homem colabora com o próximo em suas atividades. Assim, ao invés de colidir com ele, coordena-se. Ao invés de tender a destruí-lo na luta, soma-se a ele para o bem de todos, com grande vantagem para o bem de cada um. O atual e egoístico esmagamento recíproco, derivado da forma mental atrasada do homem, seria considerado, numa sociedade mais evoluída e menos ignorante das leis da vida, uma estupidez, porque é antiprodutivo e antiutilitário para todos, inclusive para o indivíduo. Ainda estamos longe de uma verdadeira civilização inteligente. A selvageria ainda prevalece em nossa humanidade, sobrevivendo como fruto do passado bestial, no instinto e até no gosto de matar. Os jornais, o cinema, a televisão, os romances populares estão cheios de história de delitos que o público lê e vê com alegria, ao invés de olhá-los com horror. Isso revela uma forma mental confusa, que, não podendo se satisfazer na prática por medo do Código Penal, busca se aliviar na imaginação. Essa presença de gostos ferozes explica-se como uma sobrevivência do passado, quando na rivalidade da luta pela vida, o extermínio de quem estava fora do próprio grupo representava sinal de vitória e, portanto, de bem-estar. É por isso que, para os mais involuídos, a ideia da destruição do próximo está ligada à ideia da alegria de viver. Eles encontram-se no polo oposto do Evangelho, que busca inverter completamente as posições. Se fosse compreendida quão grande revolução biológica o Evangelho quer operar, não deveríamos nos surpreender ao verificarmos que em 2000 anos apenas muito pouco dela foi realizada na vida do homem. É bem difícil a tarefa e bem árduo o trabalho que o Evangelho tem de levar a termo para transformar esse tipo biológico,
e transportar essa animalidade feroz e egoísta até o extremo oposto, constituído pelo ama a teu próximo. Há 2000 anos que se prega, procurando se fixar com a repetição, no cérebro humano, essa nova ordem de ideias. Mas justamente a realidade que se procura modificar é diferente. O passado resiste ou ressurge a cada passo. Desse contraste entre os dois diferentes princípios, que buscam conquistar o campo das atividades humanas, nascem as acomodações e as hipocrisias nas quais as religiões se amoldam. Assim, o Evangelho pode ser transformado em mentira. Trata-se de mudar a natureza humana, introduzindo nela uma persistente correção do passado através de atividades opostas. Com a repetição destes atos até o surgimento de novos hábitos, por meio dos automatismos, tal como se domesticam os animais, nascerão novos instintos no lugar dos velhos. Mas a dureza da vida, imposta pela luta, e as necessidades materiais não cessam. O assalto da defesa e do ataque está sempre pronto para reduzir a pó a máxima evangélica do ama teu próximo. É verdade que ela pertence ao futuro. Por isso, em nosso mundo, ainda aparece como um absurdo, como algo impraticável. O Evangelho seria belo se fosse praticado por todos, porque então a reciprocidade do sacrifício pelo próximo iria torná-lo compensador. Mas onde não existem essa reciprocidade e essa compensação, o cordeiro, que é o único a amar no meio de um bando de lobos, acaba sendo simplesmente despedaçado e eliminado. Sem dúvida, aquele que sozinho for o primeiro a viver num mundo como este, 100% o Evangelho, não pode deixar de ser um mártir. Por isso, o homem começa a vivê-lo em porcentagens mínimas, mas assim mesmo elas já penetram e se enxertam em sua natureza inferior, conseguindo modificá-la um pouco. O progresso é uma conquista laboriosa e só pode se realizar por etapas. O Evangelho é uma inversão tão grande da bestialidade humana que, se fosse aplicado a ela integralmente, de uma só vez, acabaria por destruí-la e, com isso, destruiria a única forma de vida que o ser inferior possui. É necessário, primeiro, fazer esse tipo biológico evoluir, ensinando-o a viver num plano mais alto, de modo que no Evangelho ele não só continue a viver, mas também encontre uma forma de vida melhor e mais vantajosa. A vida quer durar de qualquer maneira e rebela-se contra quem a queira sufocar. Jamais deve-se sufocar a vida. Ora, é imprescindível compreender que o Evangelho não é contra a vida, mas apenas contra a bestialidade que domina a vida. Ele não atrapalha o desenvolvimento da vida, mas sim encoraja a levá-la a um plano evolutivo mais alto. Trata-se de ser mais inteligente a fim de compreender a enorme vantagem para todos de viver segundo o Evangelho. Observei certa vez alguns passarinhos prisioneiros numa gaiola. Evidentemente todos sofriam, mas em vez de procurarem juntos um caminho para a fuga, que teria sido fácil se percebessem essa possibilidade, viviam se bicando uns aos outros. Assim, para vencer uma pequena partida um contra o outro, perdiam a partida maior, que cada um ganharia se todos se unissem. É assim que o homem age. Tal como aqueles pássaros, ele sabe fazer apenas o que lhe dizem seus instintos, e assim, por falta de inteligência, acreditando que pode vencer a partida maior, acaba por perdê-la tentando ganhar a partida menor. O defeito todo reside no fato de que o homem, usando o raciocínio do indivíduo isolado, não vai além dele, pois não sabe empregar o raciocínio do homem orgânico,
que vive em função da coletividade. Assim, os homens, lançando a culpa uns nos outros, permanecem todos fechados na gaiola da sua própria ignorância e sofrem igualmente nessa prisão. Cada um sempre espera a bondade e virtude do outro, e não de si mesmo. Sempre começa pelos próprios direitos e não pelos próprios deveres. Dizem então, abre aspas, sim, amemo-nos uns aos outros, mas se eu for bom, os outros se aproveitam disso. Se me torno cordeiro entre os lobos, eles me despedaçam. Então, tenho cada vez mais interesse em ser lobo para despedaçar até mesmo os lobos. Fecha aspas. Todos procuram agir desta forma, e o nó da ferocidade, da luta e do contínuo perigo aperta-se cada vez mais em redor do pescoço de todos. E a humanidade, por isso, permanece imersa num pântano de atribulações. Bastaria querer sair daí, pois o monte está bem próximo e todos podem subi-lo. Porém, é preciso fazer o esforço para galgá-lo, mas isso ninguém quer fazer, porque viver o Evangelho é um árduo sacrifício para o atual tipo biológico, que pertence a outros planos de evolução. E o homem não quer fazer o esforço de evoluir, mas deverá realizá-lo porque esta é a razão pela qual ele vive. O Evangelho é a lei do futuro e é fatal que a humanidade tenha de atingi-lo um dia. Como se vê, o problema do ama teu próximo, se for concebido, como muitas vezes se faz, só como um ato de sentimentalismo, permanece fora da realidade. Ele faz parte da evolução. O progresso é um fenômeno complexo que requer, para se realizar, o amadurecimento de muitos elementos diferentes, psicológicos, econômicos, científicos e sociais. Aquela máxima evangélica envolve nela outros problemas, inclusive de natureza prática. O fato de cada um permanecer apegado ao próprio egoísmo constrange os outros a também permanecerem apegados a si mesmos. Forma-se assim uma culpabilidade e uma responsabilidade coletivas que arrastam todos ao mesmo báratro de atribulações. O trabalho para se chegar a viver o Evangelho é árduo e complexo. Mas é verdade também que, ao lado de todos os outros instintos, o homem também tem um instinto do progresso, que visa a melhorar suas condições. Além disso, estão aí seus atuais sofrimentos, e nada há como o sofrimento para despertar a inteligência. Dessa forma, o homem poderá começar a compreender como dirigir seu insaciável desejo de subir e, assim, subir inteligentemente na direção indicada pelo Evangelho. Também já estão em curso e cada vez mais se realizando as soluções para muitos outros problemas paralelos, como a justa distribuição da riqueza e a elevação do nível de vida por meio do progresso científico. É assim que tudo, inclusive a solução de muitos problemas do conhecimento, até agora considerados insolúveis, concorre para melhorar as condições de vida, amansando a ferocidade, suavizando a aspereza e abrindo as mentes e os corações para uma melhor compreensão recíproca. Será realizada assim, por etapas, a grande transformação. Tal como a escravidão foi abolida, também será abolida a miséria, mediante previdências sociais estatais. Desse modo, assim como cada indivíduo, pelo nascimento, tem direito à liberdade, também terá direito àquele mínimo que é indispensável para ele viver, embora mesclado com o dever do trabalho. Serão inauguradas novas formas de vida social e o indivíduo, no seio de novos sistemas, poderá amadurecer melhor. A vida opera suas transformações biológicas por etapas. O interesse coletivo disciplinará cada vez mais o desordenado interesse individual.
O mais vasto egoísmo da unidade coletiva irá circunscrever e reabsorver sempre mais em si o limitado egoísmo individual. O poderio e as vantagens da organização social vencerão a anarquia do indivíduo rebelde. Isto por etapas, até que seja eliminado o elemento egoísta absoluto, para o qual a justa medida do dar e do receber é tudo para si e nada para os outros. Ao longo dessa estrada de subida, o homem poderá ir constatando os benefícios da disciplina, porque a ordem à qual ele deve se esforçar por obedecer volta a ele depois, como reciprocidade da parte dos outros, com vantagem para si. Dessa forma, ele verá quão melhor é viver, mesmo como indivíduo, num regime de ordem do que num regime de caos. Na floresta, o homem poderia gozar de modo absoluto aquela liberdade que tanto lhe agrada. Mas ele prefere viver na cidade, onde normas numerosas limitam aquela liberdade. Isso porque a liberdade da floresta inclui lutas e perigos que desaparecem nas cidades, onde são ofertadas para ele outras utilidades antes desconhecidas. O impulso que mais recrudesce a luta e, assim, mais nos mantém afastados do amor evangélico é o assalto das necessidades materiais. É verdade que não basta satisfazê-las com o bem-estar para que o homem se torne espiritualizado. Mas é também verdade que não se pode falar de coisas espirituais a um faminto, nem dizer a quem precisa de tudo que é preciso sacrificar-se pelos outros. Portanto, o problema do amor evangélico é também um problema econômico. O amor é bem difícil entre famintos, que precisam lutar para obter o próprio alimento. O homem quer a satisfação concreta de suas necessidades e não se satisfaz com sentimentalismos teóricos. Mas ele também não se satisfaz com guerras e revoluções que não criam meios. Para elevar o nível econômico, o meio positivo é o trabalho, que produz maiores frutos. Com uma distribuição diferente da pouca riqueza total existente, alguns poderão melhorar, mas no conjunto o nível de vida geral permanece baixo. Então, uma sociedade em que todos trabalham e produzem e por isso são mais ricos, ainda que assim a riqueza não seja distribuída com toda a justiça, será melhor do que uma sociedade em que a riqueza é distribuída com justiça, mas na qual todos são pobres, porque ninguém trabalha nem produz. No terreno prático, o ama a teu próximo é um problema de distribuição equânime de direitos e deveres. Uma vez que nenhuma coisa pode nascer do nada, é evidente que para poder alegar direitos contra o organismo coletivo, é necessário realizar em favor dele todos os seus próprios deveres. Para receber, é preciso dar. Sem dúvida, o instinto do primitivo é tomar sem dar, e é nisso que ele ainda faz consistir a sua sabedoria. Tal procedimento pode ser utilitário e produtivo num regime de caos, em que o indivíduo está sozinho num ambiente hostil. Esse sistema, todavia, torna-se anti-utilitário e contraproducente num regime de ordem, em que o indivíduo necessita de se completar com todos os outros, cada um se especializando em uma função diferente para compor uma sociedade orgânica. Nessa sociedade, o indivíduo que busca vencer, subjugando com a luta, não encontra mais lugar. Nela, o homem atual seria eliminado. Em um organismo assim, a honestidade de todos é a primeira condição de vantagem e do bem-estar de todos. Então o trabalho deve criar um produto genuíno e o mercado deve oferecer uma mercadoria não falsificada, pois de outra forma o dinheiro só poderia comprar enganos e perderia seu valor para todos.
Quem rouba o próximo, nada dando em troca do valor que retira, rouba a sociedade humana da qual faz parte e assim acaba roubando também a si mesmo. Um sistema como este desvaloriza o poder aquisitivo da moeda e leva as nações à falência, arruinando os povos. Numa sociedade assim, os finórios que acreditam ter vencido, enganando o próximo, acharão um exército de outros finórios como eles, o que tornará a vida para todos uma peleja feroz, até que todos, enganadores e enganados, caiam na mesma ruína. Mas o homem atual está tão alucinado com a sua exclusiva vantagem imediata que não compreende o absurdo de ser ele mesmo a vítima disso. Assim sendo, estes tantos impulsos iguais, todos somados no mesmo sentido, não podem deixar de levar todos ao mesmo desastre. O mal reside na ignorância absoluta das leis da vida e no fato de se pensar que elas podem ser violadas impunemente. A conclusão, então, é que para fazer o homem compreender como ele deve se comportar, são necessários os sofrimentos buscados por ele mesmo. E estes são até poucos diante daquilo que ele provoca e merece. O ama a teu próximo será o conceito basilar das sociedades futuras mais evoluídas. Nelas, a riqueza será uma função social nas mãos dos dirigentes para o bem de todos e não um meio de vantagem exclusiva e egoística. Nesse novo mundo, o poder político ou governo será uma missão a desempenhar com a tarefa de guiar os povos para o bem e o progresso deles, e não o fruto da luta feroz contra os rivais para conquistar uma posição de domínio apenas no próprio benefício egoísta. Nossa sociedade está nos antípodas do ama a teu próximo. Vive-se hoje o princípio oposto: esmaga teu próximo antes que teu próximo te esmague. Nossa evolução emerge do caos que é o nosso passado, mas caminha para a ordem e a harmonia. Em nosso planeta e dentro de nós existem todos os recursos para fazer da Terra um jardim e de nós anjos. Deus nos deu todos os meios, mas o esforço de procurá-los, desenvolvê-los e utilizá-los com conhecimento deve ser nosso. O desenvolvimento da sensibilidade e da inteligência nos levarão a compreender não só a tremenda estupidez da fraude, da exploração e da violência das guerras e das revoluções, mas também a grande importância da honestidade, da paz e da colaboração. A evolução consiste sobretudo na reorganização do caos. A passagem para a fase do ama a teu próximo faz parte dessa reorganização. Trata-se da reorganização do caos não só do ambiente externo de nosso planeta, mas também do nosso mundo interior, ainda tomado pelos instintos elementares e pelas trevas da ignorância. Eis o diagnóstico do mal e o remédio para curá-lo. Procuremos todos nós introduzir em nossa vida a maior dose percentual do Evangelho que possamos suportar. Aplicá-lo todo, 100%, imediatamente, requer a força dos santos. Mas comecemos por etapas, procurando aumentar as doses à proporção que aumentarem nossas forças. Será grande o esforço, mas certamente podemos fazê-lo se tivermos consciência da nossa participação na grandiosa obra de regeneração da sociedade humana para fazê-la evoluir da animalidade à verdadeira civilização. Seremos os pioneiros dos grandes continentes inexplorados do espírito. Espalhemos a cada momento em redor de nós atos de sinceridade e de bondade. As vibrações de cada movimento jamais se perdem, alcançando distâncias inimagináveis, e com o tempo voltarão para nós em forma de bênção ou de malefício próprio,
Abre aspas. Quem faz o bem, o faz a si mesmo, e quem faz o mal, a si mesmo o faz. Fecha aspas. Comecemos então tendo a boa vontade de fazer o esforço. Não procuremos justificar nossa preguiça dizendo que essa subida é muito difícil, nem escapar às nossas responsabilidades jogando a culpa sobre os outros. Comecemos cultivando nossas virtudes em vez de exigi-las do próximo. Ao invés de importuná-lo salientando seus defeitos, procuremos amá-lo. E não lhe peçamos que faça os sacrifícios e esforços que achamos árduos demais para nós. Não nos esqueçamos de que não estamos sós. Quem se encaminha por essa estrada não pode deixar de ter o auxílio de Deus. Ele ajuda a todos nos esforços de realização da sua lei. Deus dirige o grande caminho da evolução, através do qual atrai todos os seres para si. Deus dirige a história e o desenvolvimento do progresso humano, direcionando-o para novos tipos de civilização em que o espírito dominará. Os homens de boa vontade serão arrastados pela torrente da onda histórica, que valorizará seus esforços, fazendo-os alcançarem resultados inesperados. Não nos espantemos pelo fato de nos acharmos agora no fundo da descida da onda da evolução, em pleno período involutivo expresso pelo materialismo. Quem conhece a estrutura do fenômeno sabe que a descida é o prelúdio do progresso na direção do alto e que brevemente, no início do novo milênio, uma reação fecunda e construtiva de renovação espiritual nos espera. Seu resultado será o nascimento do novo tipo de civilização, a nova civilização do terceiro milênio, em que o espírito triunfará e a matéria será sua escrava. Nessa civilização, o evangelho será não apenas pregado, mas também vivido, inclusive pelas instituições sociais. Portanto, é a própria natureza do presente momento histórico que, como nunca, torna atual a aplicação do mandamento de amor evangélico, porquanto rapidamente avizinha-se o dia em que se tornará realidade a palavra lançada por Cristo como sua maior recordação e seu maior ensinamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Final do capítulo 25 e final do volume A Lei de Deus.